No nosso primeiro editorial de hoje, eu trouxe para vocês e discuti uma publicação do Jamil Chad, que foi publicado no UOL, onde ele fala o seguinte: Itamaraty boicotou a agenda de Bolsonaro com líderes para evitar vergonha. Segundo Jamil Chad, os embaixadores, os diplomatas brasileiros fizeram de tudo para que Bolsonaro não encontrasse nenhum outro líder, se tornasse um pária internacional, porque, segundo eles, achava que Bolsonaro ia passar vergonha no Brasil. E o mundo político, ele não anda, ele capota. Hoje, Lula está no Japão, participando da cúpula do G7. E eu vou dizer uma coisa para vocês: protagonizou um dos maiores vexames que o Brasil já viu em relação a Zelensky. Fugiu do Zelensky igual o diabo foge da cruz. E esse e muitos outros temas que nós vamos falar aqui hoje no canal. Então sejam muito bem-vindos, é sempre um prazer estar aqui com você e bora trazer informação para vocês. Enfim, eu vou trazer para vocês agora uma publicação que foi feita no portal UAI, de Minas, né? Onde o Zelensky chegou sem antes ser anunciado lá na cúpula e todos os demais líderes foram cumprimentar Zelensky. Entretanto, um certo líder de uma nação chamada Brasil ficou sentado, ficou com vergonha e desviou o olhar. Acha que é mentira? Confira você mesmo. Aqui é a imagem. Bora lá. Você consegue ver nitidamente a imagem do Lula desviando o olhar, fingindo que não viu, na hora que chega, todo mundo chegando, cumprimentando o Zelensky, todos os demais líderes, inclusive líder da Índia, que tem uma aproximação muito grande, o do Canadá, líder da Índia, que tem uma aproximação muito grande com a Rússia também, todos fizeram questão de cumprimentar Zelensky. Mas aqui foi nítido ao mostrar a ação do Lula, parado, fingindo que estava lendo alguma coisa ali, simplesmente desviando o olhar. Chegou a ser encarado pelo Zelensky, você consegue ver aqui o Zelensky encarando o Lula, mas, entretanto, de forma nítida, você vê que o Lula finge que não está vendo, tá? Finge que não está vendo, e realmente isso reverberou muito na imprensa internacional. Olha lá, o Zelensky chega a dar uma encarada no Lula para ver se o Lula reage e nada. Aí a imprensa nacional, Hora Brasil Notícias para vocês. Com medo de Putin, Lula foge de Zelensky na cúpula do G7. O convite para o encontro partiu do presidente ucraniano no sábado, mas foi ignorado pelo governo brasileiro. Ou seja, Lula ignorou, com certeza com medo de represálias do governo russo, e colocou: durante a cúpula do G7 em Hiroshima, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva decidiu não se reunir com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em uma audiência bilateral. De acordo com o Globo, a assessoria da presidência justificou a ausência, alegando incompatibilidade de horários na agenda dos dois líderes. O convite para o encontro partiu do presidente ucraniano no sábado, mas foi ignorado pelo governo brasileiro. Esse é o primeiro ponto aqui e a gente vai discutir sobre isso. O Flávio Bolsonaro, que é senador da República, também reverberou isso aqui. Deixa eu colocar aqui a fala do Flávio Bolsonaro para vocês. É preciso seriedade e responsabilidade quando o assunto é uma guerra em curso, com milhares de pessoas morrendo. Lula esqueceu que não tem mais o monopólio da informação e que suas mentiras e bravatas ficam registradas na internet. Ele não é capaz de resolver essa guerra num bar, como é capaz de ficar o dia sem uma branquinha, né? Então fez críticas aqui e fez a seguinte postagem de uma fala do Lula durante a campanha ainda. Resolvido aqui no Brasil, numa mesa tomando cerveja. Teria resolvido aqui.
Se não na primeira cerveja, na segunda. Se não desce na segunda, na terceira. Se não desce na terceira, até acabar as garrafas, a gente iria fazer um acordo de paz. Tô invisível, tô invisível. Vamos lá. O pior de tudo, não sei se é o Lula falar uma aberração dessa, ou gente aplaudir achando que isso é uma coisa bonita. A falta de neurônio daqueles que aplaudem uma fala como essa. Então, hoje já se vê que simplesmente aquela bravata de que a gente resolve a guerra numa conversa de bar está acabando. O Lula se propôs a ver como um Mandela, e nada disso. Lula não é nada mais, nada menos do que um cidadão que simplesmente se alinha com ditaduras, que violam os direitos humanos, que não seguem as regras do Estado Democrático de Direito, e diz que foi pela democracia. Será que o brasileiro é tão bobo para acreditar nessa bravata? Ninguém mais acredita nesse tipo de bravata, de que foi pela democracia. Se algo aconteceu aqui, não foi pela democracia, foi pela sede do poder que esses mesmos que dizem lutar pelo pobre não fazem. Lutam só pelos seus próprios interesses. Vamos lá. Também ainda, o Zelensky não deixou barato. Ele deu troco e a Terra Brasil Notícias fez essa publicação e fez declaração sobre Lula em coletiva de imprensa. Na declaração do Zelensky, ele falou, isso aqui é essa matéria do jornal Metrópolis. Na publicação, ele escreveu o seguinte: eu acho que ele ficou decepcionado, diz Zelensky, ao ser perguntado se ficou desapontado por não reunir com Lula. O líder ucraniano, o Zelensky, disse que encontrou com diversos líderes, mas que incompatibilidade de agendas inviabilizou a reunião com o presidente brasileiro. Eu queria que você lesse aqui, acompanhasse comigo a legenda aqui, vou tentar ampliar aqui, desculpe aqui, vou tentar ampliar para que você possa ler a legenda, para que você entenda o tom de ironia que o Zelensky fala aqui. Лідерами, але у всіх є свої якісь графіки. Я думаю, через це ми не змогли зустрітися з бразильським президентом. Вибачте, але ви розчаровані, що вам не вдалося знайти часу і з ним зустрітися? Це вас розчарувало? Я думаю, це його розчарувало. A risada irônica tá aí, só para você. Então vamos entender isso aqui. Vamos lá. Lula poderia ter, sim, aberto um espaço para tratar do diálogo com Zelensky. Zelensky saiu e foi até onde estava Lula na cúpula do G7 e fez o convite, falou, eu quero falar com você. Zelensky convidou o Lula para ir na Ucrânia, fugiu. Se fosse para um casamento onde gasta mais de $1 milhão para poder fazer um passeio, iria. Mas ir na Ucrânia, que está em guerra, não. Lula se recusou a pelo menos cumprimentar Zelensky. Então, para Lula, se ele sai de onde ele estava e vai até onde está Zelensky, poderia soar uma afronta aos seus amiguinhos com sede ditatorial. Já se Zelensky sai para chegar até Lula, seria humilhação demais. E outra, sem a segurança adequada de um líder de um país que está em guerra. Será que ele teria a devida segurança indo ao hotel onde Lula se encontra? Será? Pois é, eu sei que isso pegou mal, a imprensa internacional também deu o seu ponto de vista, o antagonista aqui já traz. O New York Times trata Lula como um aliado próximo da Rússia. Cobertura do jornal americano sobre cúpula do G7 relata o esforço de Zelensky de ampliar a colisão de apoio à Ucrânia e a negativa de Lula, mostrando de uma vez por todas que todo aquele papinho de Mandela de Lula está mais perto de Xi Jinping. Nada de diálogo, de querer apaziguar. Lula, com certeza, não tem interesse de apaziguar. Depois da pressão internacional, da vergonha que ele passou e fez com que os brasileiros passassem, ele foi pressionado e mostrou que ele não sabe nem de que lado ele está, o que ele faz ao certo, porque ele está mais perdido que tudo no mundo internacional aí. Matéria do Terra, pressionado, Lula
diz que Putin deveria se explicar na ONU e inaugura críticas à Rússia no G7. Ou seja, fez críticas agora à Rússia, mostrando que Lula não está do lado da Ucrânia e a Rússia já vê o Lula como um ninguém. Simplesmente assim. Então, assim, a gente, lembrando a primeira matéria, que foi a do Jamil Chad, eu te pergunto, será que tudo isso está acontecendo porque o Itamaraty está boicotando o Lula? Ou deveria estar boicotando o Lula? Porque quando ele vai para qualquer evento internacional, ele e toda a sua comitiva que gasta milhões, inclusive a primeira-dama, que nós pagamos, quando tudo isso acontece, ele vai e sempre traz uma vergonha alheia. Protestos, falas inadequadas, falas que não condizem com a realidade e, no final das contas, quem passa vergonha é o povo brasileiro. E a coisa está tão grave, mas tão grave, a ponto da Globo News ter que tecer críticas ao Lula. Dá uma olhada só nas críticas que foram feitas ao Lula dentro da Globo News em relação à sua postura. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, ó, o Camarote falando da Globo News, tá? Cadê o Lula Mandela que estava se projetando naquela campanha? Não, é um Lula palanqueiro que está ainda com viés de dividir o país e não ficar alimentando divisão no país e fazendo palanque, dividindo e brigando o tempo todo. Aí briga até com a Rússia, briga até com a Rússia, desculpa. Vai apoiar a Rússia, vai brigar com a Ucrânia, com os Estados Unidos, com os países democráticos. Tá tudo errado. Só passar uma informação que eu tenho visto. Existe uma preocupação enorme dos ministros com o discurso do Lula descalibrado. Tá descalibrado. Dentro do governo, Flávio. Eles estão desesperados. E ninguém segura o Lula. Quem o Lula está ouvindo? É importante essa reflexão. É fundamental. Então, vamos lá. O Camarote fez o L, essa turma da Globo fez o L. E quando eu vejo alguém que fez o L tecendo críticas, sabe o que eu falo para eles? Parabéns. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Vocês estão vendo o desastre que está sendo, o desastre total que está sendo no âmbito internacional. Bolsonaro, apesar de todos os pesares, errou muito. A gente não nega sobre isso, mas apesar de tudo, a gente sabe que ele enfrentou boicote dentro do próprio governo, ele enfrentou boicote da mídia que inventava as maiores calúnias e atrocidades contra ele e a sua família, boicote do judiciário brasileiro, até do próprio Congresso Nacional teve boicote, ou seja, o sistema todo se voltou contra ele. E ainda assim, a gente não vê esses disparates que a gente está vendo. Agora, a imprensa parece cair na real e começar a ver o que está de errado no nosso Brasil. E ainda por fim, mas não menos importante, olha só como as coisas andam. Pouca reverberação na imprensa isso aqui, tá? Por isso que eu falo, a imprensa tem conteúdo suficiente para mostrar o que esse governo está fazendo de absurdo, mas parece que não quer. Ora, Brasil Notícia. Ministros do governo Lula usam irregularmente aeronaves da FAB para viagens pessoais, revela a Folha de São Paulo. Meus amigos, minhas amigas, vamos pensar um pouco mais. Eles fazem escancaradamente, sem um pingo de pudor, sem um pingo de preocupação em pelo menos tentar disfarçar as atrocidades que essa turma, como diria um certo ministro do STF, cleptocrata, faz. Usando o avião da FAB de forma irregular, e isso aqui já vem sendo dito desde janeiro. Já estamos em maio, terminando o mês de maio, e continua. Não se importam, porque eles sabem que esse é o país das bananas, esse é o país da impunibilidade, esse é o país da vergonha. Da vergonha. Enfim. Vamos lá, né, Itamaraty? Será que vão calar o Lula? Será que vão fazer com que ele não encontre mais nenhum líder? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Grande vergonha. E será que o Jamil Chad vai falar também sobre a vergonha que o Lula está passando internacionalmente? Tô pagando para ver, tá bom? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe hoje para você. Você sabe que é sempre um prazer estar aqui com você. Você pode me ajudar, tá? Não vou te pedir dinheiro não, fica tranquilo.
o YouTube ele não está notificando os vídeos da forma que deveria. Se você puder me ajudar compartilhando os vídeos, porque essas verdades que a gente diz, você não vai ver na Globo. Essas verdades que a gente diz, trazendo aqui realmente o que está acontecendo, você não vai ver em qualquer meio de comunicação por aí. Então, uma forma de você estar ajudando é repostando. Faz a repostagem, o compartilhamento dos nossos vídeos, manda para mais pessoas, manda para que muitas pessoas saibam o que está acontecendo no nosso Brasil. Assim você pode me ajudar muito a chegar em mais pessoas, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. A gente volta, ainda tem mais um hoje, tá? Às 9 horas a gente volta e aí é só amanhã, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Um ótimo fim de domingo para você. Abraço.